Começamos hoje o capítulo 7 do Administro, né? Com o tema potência e correção do fator de potência. A definição de potência. Vamos dar a definição de potência, esse conceito, né? Que é o produto da tensão, como está aqui na fórmula, é tudo matematicamente, né? É o produto da tensão vezes a corrente, fornecido uma carga, né? Aí você pode ver essa figura, você representa a carga por essa figura aqui, esse retângulozinho. Então, há uma diferença de potencial, né? A corrente elétrica vai passar por essa carga, a corrente é portadora de energia elétrica, certo? Você imaginando uma carga puramente resistível, né? Então, toda a energia portada por essa corrente será absorvida por esse elemento aqui, esse elemento que é uma resistência pura. Aí, para a gente mensurar, para a gente medir essa potência consumida por esses dispositivos, foi conceituado que a energia consumida aqui, a potência, né? Ela é o produto da corrente, o produto fasorial da corrente pela tensão. É uma definição matemática, né? Potência fornecida a uma carga resistiva com corrente alternada. Ela tem esse comportamento, olha aí, né? Há uma variação, a tensão alternada, essa curva senoidal aqui, azul, é a tensão, né? A outra curva é a corrente. Então, toda a energia transformada, aparece nesse outro gráfico, também gera um gráfico, né? Se eu tenho um produto fasorial de uma tensão pela corrente, eu vou obter um outro fasor aqui, que ele está chamando de potência, né? E você olha as equações instantâneas, olha quem é o V de T, é o V máximo seno de ômega T, o I de T, todos são grandezas fasoriais, né? E a potência gera esse produto aqui, essa equação meio complicada, né? Vamos nos acostumando. Então, toda a energia fornecida ao resistor é utilizada para realizar trabalho. E tu já sabe que o trabalho realizado por um resistor é transformar a energia elétrica em energia, em calor, né? O efeito Joule. Potência ativa necessária para realizar aquecimento. Se não fosse o resistor, vamos ver mais alguma coisa aqui na frente. Se fosse uma carga indutiva, uma bobina, você imaginando que aqui você tem uma bobina. Então, toda a energia aqui era transformada em campo magnético, não era? Então, toda a troca de potência aqui, ele traz a energia elétrica conduzida pela corrente, e aqui toda a energia que é absorvida por esta bobina, que nós estamos falando de uma carga indutiva, é transformada em campo magnético, certo? E você tem o mesmo comportamento, olha, né? A função tensão multiplicada pela função corrente gera uma outra função aqui, ó, certo? Que é o resultado da potência. Então, troca de potência entre fonte e carga num ciclo nulo, né? Porque toda a energia consumida no positivo, no negativo, quando você soma as duas, é negativo. Sem nenhuma perda no processo, né? No circuito capacitivo tem a mesma forma, né? Onde a energia elétrica aqui é transformada em campo elétrico, né? A gente já estudou isso aqui no início do circuito. Olha aí o comportamento das cargas. Isso aqui é só para uma ilustração puramente matemático, né? A carga indutiva real, né? Uma bobina real, e aqui o comportamento, como que se comportam os gráficos da potência. Você vai utilizar muito isso aí em eletrônica industrial, né? Vamos aos conceitos. O que é uma potência ativa? Quem é
A potência ativa é a que é paga pela concessionária, né? Usada para realizar trabalho, geração de luz, a sua iluminação na sua casa, os aquecimentos do chuveiro elétrico, a rotação dos motores, os ventiladores, o ar-condicionado. É um valor médio, né? Potência instantânea, oscila com o dobro da frequência. Então, a gente paga a potência ativa, né? A gente paga a potência ativa. Essa potência reativa aqui, a gente não paga, não. Né? Pelo menos aqui em casa não estão cobrando. Então, potência é usada para gerar e manter o campo eletromagnético, viu aí? Nós falamos no início há pouco, que a potência reativa ela gera os campos magnéticos, né? E quando eu somo, quem é essa potência aparente aqui, ó? É a soma de todas as potências, né? Vamos já ver isso aí com mais detalhe. Vamos ver aqui as fórmulas. Interessante aqui, né? A relação entre potência aparente, a potência ativa e a potência reativa. Se você olhar para esse triângulo retângulo aqui, dá para a gente entender, né? Aqui ele está isolando o triângulo, a gente não está estudando ele dentro do eixo cartesiano, apesar dele estar lá, certo? Mas é só para a gente entender as partes desse triângulo. Olhe, olhe como é que a gente expressa a parte de potência aqui embaixo. Olhe quem é o fasor potência P, a potência que efetivamente realiza o trabalho. É o P vezes o cosseno de θ, né? Porque aqui tu tens o triângulo retângulo. Olha os catetos do triângulo. A base do triângulo eu vou chamar de P, que é a potência ativa que realmente realiza trabalho, calor, movimento, né? E aqui a potência reativa, que é só o campo magnético. Então, se você fizer considerações do triângulo das potências, é muito fácil você perceber isso aqui, ó. Se isso aqui é o P, né? A potência aparente, a potência total, o retângulo, o cateto da base é P cosseno θ, né? Mas quem é P? P a gente já definiu antes, que é a tensão eficaz vezes a corrente eficaz. Da mesma forma aqui no cateto oposto, né? Cateto oposto ao ângulo, tá vendo aqui, ó? É tensão eficaz vezes corrente eficaz vezes o seno de θ. Para não esquecer essas fórmulas aqui. A correção do fator de potência. Isso aqui eu vou explicar com mais detalhes o que é esse fator de potência. Essas perdas que a gente tem no sistema, né? Porque, efetivamente, quem é o fator de potência? Dá para a gente olhar aqui e entender que é o próprio cosseno do ângulo. Olha, o cosseno desse ângulo aqui é que ele chama de fator de potência. Quem é ele? Ele é o P dividido pela potência total, né? Ele chama de pop, aqui, ó, pop. Né? Se eu pegar o P, a única potência que realiza trabalho, dividir pela potência total, né? Aí chama isso a relação do plano trigonométrico, isso aqui é chamado de cosseno do ângulo, né? Mas é a medida que nós encontramos da potência P dividido pela potência total. Isso é que ele chama de fator de potência. Aí você sabe que a única potência que realiza trabalho é a potência P, né? Essa aqui é a potência magnética. Né? E o excesso de potência magnética, ele pode até prejudicar o sistema, né? Por isso que há aqui uma correção, né, pela ANEEL, da gente manter um fator de potência maior ou igual aqui a 0,92. Por isso que a gente vai sempre... Quando a gente estiver fazendo lá no quarto módulo, instalações elétricas industriais, eu vou explicar muito, bem melhor o que é a correção do fator de potência. Lá a gente explica melhor. Mas vamos aprender a trabalhar o que é esse fator de potência.
E aqui eu dou as definições, a gente vai começar a fazer problema, nós vamos entender potências complexas através de exercício, né? Então, o elemento resistivo, como é que eu calculo o elemento resistivo P? É a tensão ao quadrado dividido por R, né? O elemento capacitivo, quem é ele? É a tensão ao quadrado dividido pela reatância capacitiva, que é o XC, né? Quem é o elemento, quem é a potência do elemento indutivo da bobina? É a tensão ao quadrado dividido pela reatância indutiva, certo? Aqui são conceitos muito importantes. Olha, como é que eu meço a potência de um resistor? A potência P do resistor é a tensão ao quadrado dividido pelo resistor, né? Se a gente dissesse quem é a potência total, é a tensão total dividido pela impedância total. A gente pode chegar a essa conclusão. Vamos já chegar aqui embaixo. Então, se POP é igual a P, se PAP é igual a P, então PAP vai ser P dividido por R. Aqui ele está considerando a potência aparente. Não, aqui é a potência P, né? Vamos passar para frente, depois a gente tem mais detalhes. Olha o triângulo das potências. As equações que expressam as potências média, aparente e relativa, elas podem ser desenvolvidas geometricamente chamando o triângulo das potências. Foi aquele primeiro triângulo que a gente viu lá no início. Ó. O triângulo das potências é esse daqui, ó. Esse é o triângulo que eu chamo das potências. Porque aqui eu tenho a potência P na base do triângulo, o cateto oposto é a potência Q, a reativa, e aqui a potência total, né? É que ele está mostrando lá. Então, quem é a potência P? É a tensão vezes a corrente, multiplicado pelo cosseno do ângulo, né? Quem é a potência aparente? A potência total é a tensão vezes a corrente. Quem é a potência reativa? É a tensão vezes a corrente vezes o seno de θ, o seno do ângulo, né? Agora vamos olhar aqui esses gráficos interessantes. Já vamos na teoria do administro, já nos preparando para resolver os problemas, certo? Dado um circuito indutivo, representa-se a corrente atrasada. Agora, esse termo, que a gente já conhece, esse termo de corrente atrasada, de corrente adiantada, desde o capítulo 3, né? A gente já conhece esse comportamento da corrente. E aqui ele está mostrando que a gente pode mostrar o gráfico, o triângulo dessas potências, né? Olha como ficou interessante aqui. Dado um triângulo indutivo, um circuito indutivo, representa-se a corrente atrasada e a tensão dos terminais. Aí eu não coloquei a figura 7.6, né? Deixa eu ver se ela está aqui. Ah, não. O V fica como referência, certo? Aí aqui eu tenho a corrente atrasada. Veja que o fasor tensão está na frente, certo? A corrente fica para baixo, que ela está atrasada. Porque esse eixo ele vai rodar aqui no sentido anti-horário, certo? Num eixo cartesiano, esse eixo começa a rodar e você vê que o fasor corrente ele está fixo aqui e distante do fasor V, θ graus, né? A corrente fica da mesma forma. Se eu decompor essa corrente aqui, se eu decompor essa corrente, como é que fica o gráfico dela? Olha, tá aqui o componente dela, o componente real, tá aqui o componente imaginário. E aqui está aqui a corrente total, ó, o mesmo fasor da corrente, está vendo aqui? Agora, se eu multiplicar esse fasor por esse, gera esse, ó.
Viu como ficou legal? Gerou esse daqui, né? Aqui eu estou mostrando os fasores da tensão e da corrente. Aí aqui ele descreve só o fasor da corrente com as componentes dele, e depois eu multiplico esse fasor V pelo fasor I, gerou esse outro triângulo aqui de potência. Ó. Quem é o P? É VI cosseno θ. Quem é o Q? É VI seno θ atrasado. Está para baixo, né? Então, aqui eu tenho a potência total, só para mostrar o triângulo das potências, né? Aí, quando eu vejo capacitivo, não é diferente, a corrente não está adiantada, olha aqui o fasor na frente, olha aí o fasor da corrente na frente, né? Já começou a brincar. Olha aqui o fasor na frente, né? Aí aqui ele mostra a tensão atrasada, porque nós temos uma carga capacitiva, né? Uma carga capacitiva. Aí a corrente fica adiantada de θ graus, né? Aí aqui ele faz o gráfico relativo só à corrente. As componentes da corrente, olha, isso aqui não é o fasor corrente, olha os componentes dele. Aqui embaixo fica I cosseno θ e aqui o cateto oposto é sempre I seno θ. Quando eu multiplico um pelo outro, olha o que é que gera, né? Se eu multiplicar a corrente vezes a tensão, aí deu a potência reativa e deu a potência P e a potência aparente. Só para mostrar os exemplos. Então, a potência complexa é quando eu escrevo nessa forma, olha. Eu tenho a tensão, que é V, aqui está escrito numa forma exponencial, né? Então, os três lados do triângulo, ele chama a potência total de N, a potência P, que é a potência ativa, e a potência reativa. Do triângulo das potências pode ser obtido como a corrente vezes a tensão vezes a corrente. Quem é esse asterisco aqui? É o conjugado, né? O conjugado da corrente. É um número complexo chamado potência complexa N. Sua parte real, a potência média P, e sua parte imaginária igual a Q. Então, a gente pode escrever dessa forma aqui, olha aí como fica bonito, né? Quem é a potência? É VI cosseno θ menos JVI seno θ. Ou então você escreve P menos JQ. O módulo de N é a potência aparente. Ele chama N, né? Há livros que chamam de S, a potência total aparente. Um ângulo de fase adiantado em relação à tensão, né? Determina a potência aqui adiantada, ao passo que um ângulo de fase atrasado, que atrasado. Deve-se ter isso em mente ao construir. A seguir apresentamos. Então, a potência média é VI cosseno θ, né? Mas pode ser também o I ao quadrado vezes R, e pode ser VR ao quadrado dividido por R, ou então pode ser R vezes VI asterisco, e assim sucessivamente. Nós vamos trabalhar muito com essas fórmulas e você vai se acostumar com elas. Vamos a um primeiro exemplo. Dado um circuito de impedância, olha, foi dado aqui a impedância, né? Dado um circuito de impedância Z, 3 mais J4, e uma tensão aplicada V 100 com um ângulo de 30. Determinar o triângulo das potências. Esse triângulo aqui que nós vamos determinar. Então, qual o primeiro macete aqui para se resolver? Primeiro, eu vou ter que achar quem? Eu vou ter que achar a corrente, porque é a corrente que vai gerar a potência. Né? Eu não tenho potência sem ter corrente. Concorda comigo? Porque a corrente não é a portadora da energia elétrica.
Se eu não tenho energia no circuito, eu não vou ter consumo de potência, não vai realizar trabalho, né? Então, para mim encontrar a corrente, eu tenho que saber quem é a tensão e quem é a impedância, a primeira lei de Ohm, né? Aí, quem é a impedância? Quem é a tensão? É V com um ângulo de 30, aqui. Quem é a impedância? A impedância ele colocou aqui, é 3 mais J4. Aí escreva isso aqui. Aqui eu tirei esse exemplo diretamente do livro, e ele faz uns resumos doidos que tu não vai entender. Mas eu vou te explicar agora. Tanto faz eu escrever na forma retangular 3 mais J4, como eu escrever 5 com o ângulo 53,1, né? Porque aqui eu estou fazendo uma divisão. Eu estou pegando V, que é a tensão, que é 100 com um ângulo de 30, não foi dito aqui, ó, dividido pela impedância. Só que a impedância aqui está na forma retangular, né? Aí, para ele fazer essa operação, é melhor trabalhar com a fórmula polar. Aí ele saiu de 3 mais J4 para a forma polar. Como é que eu transfiro para a forma polar? Eu pego a maquininha, já sabe fazer. Então, 3 e 4, né? Dá 5. O módulo dele dá 5. Pode pegar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, 9 mais 16 não dá 25? A raiz de 25 não é 5? Pronto, está aqui, ó, 5. E quem é esse ângulo? É o arco da tangente de 4 dividido por 3. Pode pegar essa maquininha. Tangente, arco tangente de 4 dividido por 3, deu um ângulo de 53,1. Agora é só dividir, ó. Quem é 100 dividido por 5, né? 20. Quem é 30 menos 53,1 deu menos 23,1 graus, né? Pronto, já temos a corrente do circuito. Agora é fácil. Então, nós temos três modelos. O modelo usando as equações pura, simplificada, para encontrar quem? Ele pede para a gente determinar o triângulo das potências. Encontrar o triângulo das potências é saber quem é P, quem é Q e quem é N. Pronto, esses elementos aqui, o P. Quanto vale o P? Quanto vale o Q? Quanto vale o N, né? Para construir esse triângulo, que é o chamado triângulo das potências, né? Quem é o P? A gente já aprendeu lá naquelas fórmulas que foi dado agora. Tem um resumo de fórmula que eu dei bem aqui no início. Olha, quem é P? P é V ao quadrado dividido por R, né? Tem mais uma fórmula aqui também. Aqui, ó. Aqui está até melhor. Quem é P é I ao quadrado vezes R, né? Ou então V ao quadrado dividido por R, né? Pode ser também. Com o tempo a gente... Então, é I ao quadrado vezes R. Quem é I? Pronto. O I, eu estou pegando só o módulo, tá? Aqui eu só peguei o módulo. Essas fórmulas aqui, esse primeiro método, é utilizando apenas o módulo. Quem é o módulo, professor? É a parte real do número complexo. O módulo da corrente aqui é 20. O ângulo dela é menos 23. Então, aqui, essas fórmulas aqui, ela está encontrando só o módulo de P. Quem é? É R ao quadrado vezes R. Quem é I? I é 20 ao quadrado vezes R. Quem é R? Foi dado aqui, ó, né? A impedância. Z não é R, mas JXL aqui, né? Então, quem é o R? O R é 3, ó. Foi colocado aqui, ó. Tá? Então, deu 20 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, 400 vezes 3, dá 1.200 watts, né? A unidade de P é watt, né? Agora, quem é o Q? Q é I ao quadrado, que é exatamente 20 ao quadrado, vezes x. Quem é x? É 4. Olha, 20 ao quadrado não estava dando 400, né? 400 vezes 4 dá 1.600 VAR. Legal aí? De novo aqui, ó. Quem é I ao quadrado? Aqui ele resumiu tudo, né, o camarada? Quem é I ao quadrado? É 20, né?
20 ao quadrado dá 400 vezes Z. Mas quem é V? Z. Z nós calculamos agora, que é 5, né? Então, fica 400 vezes 5, deu 200, né? Vai? 2000 VA. E quem é o cosseno? O cosseno do ângulo? O cosseno, né, de 53 deu 0,6 atrasado. O método 2, olha aí, mais uma forma de você encontrar os elementos, né, os lados desse triângulo retângulo, né? E os lados dele, né, a potência. Então, eu posso dizer que N, o lado N aqui, é a tensão vezes a corrente, né? Quem é a tensão? É 100. O modo da tensão não é 100. Quem é a corrente? É 20. Multiplicou, deu 2000. Olha aí, tu achou o mesmo N utilizando uma outra forma. O primeiro N aqui, tu achou a corrente ao quadrado vezes a impedância. E agora, no método 2, tu está achando a tensão vezes a corrente, que é a própria definição de potência, né? O produto do fasor tensão vezes o fasor corrente. Legal aí? Deu 200 VA, né? O método 2, quem é o P? O P também eu posso dizer que é VI cosseno θ, né? Pronto, a gente já sabe. Quem é VI? VI eu sei que é 200, acabei de calcular aqui em cima. Quem é o cosseno de θ? Mas o θ não é 53,1, então é 6, né? É 0,6. Se eu multiplicar, deu 1.600. Olha, 1.600 VR, da mesma forma que eu encontrei aqui, ó, certo? Só que eu estou usando um outro método. O método 1, eu estou utilizando somente os módulos, né? E aqui eu já entro numa função senoidal, cossenoidal, né? O método 3, eu vou multiplicar a tensão pela sua corrente, mas é uma corrente conjugada. Professor, que negócio de corrente conjugada é essa? Olha o interessante. A corrente não é 20, ela não tem módulo 20 com um ângulo menos 23? Quando eu calculo o conjugado desse fasor, eu mudo o sinal do ângulo. Eu mudo o sinal do ângulo. Por quê? Não, porque é o conjugado. Professor, essa palavra é conjugado, né? Então, quem é o conjugado de menos 23? É 23 positivo, por isso que ele colocou aqui, ó. Aí eu multiplicando esse fasor por esse. Como é que eu multiplico um fasor pelo outro, né? A multiplicação de números complexos que você viu lá no capítulo 4. Eu acredito que você tenha estudado, né? Pedi para você estudar. Então, aqui eu multiplico 100 vezes 20, que dá 2.000, né? E agora eu digo 30 mais 23, né? Porque o produto fasorial de dois fasores, eu multiplico os módulos, né? Se eu estou multiplicando, e eu somo os ângulos. 30 mais 23,1 deu 53,1, né? Aí aqui agora eu sair da forma polar para a forma retangular. Olha que coisa linda, né? Olha aí. Então, se eu sair 2.000 com um ângulo de 53, eu pego a minha maquininha, eu já lhe dei a maquininha, saio da forma polar para a forma retangular. Aí dá 1.200, esse negócio aqui está endoidando, dá 1.200 mais J 1.600. Onde? 1.200 é watt, né? E 1.600 volt ampere reativo, né? Atrasado. Por que é atrasado? Porque ele fica no primeiro quadrante, olha aqui o mais, né? Legal aí, né? E o método 4, eu encontrei a tensão, viu? São 3 métodos de eu determinar os lados desse triângulo, o triângulo das potências, né? Olhe quem é o método 4. Eu vou encontrar quem é VR e quem é VX. A tensão no eixo no eixo real, né? No eixo positivo, que realiza trabalho, e a tensão no eixo magnético, né?
Então, quem é VR? É I vezes VR, vezes R. Quem é I? Eu escrevo o próprio fasor aqui, ó, escrevi o fasor, que é 20 com um ângulo de menos 23. Está aqui o fasor I, ó, aqui, ó, né? Aí eu multipliquei pelo próprio R. Quem é o R? Não é 3? Está aqui o R é 3, ó, tá vendo aqui? A impedância Z, 3 mais J4, né? Isso aqui não é R? A impedância é constituída da soma das resistências, né? No circuito RL, eu tenho o quê? Eu tenho um resistor e tenho um indutor, né? É expresso, escrito dessa forma. Então, aqui ficou 20 vezes 3. 20 vezes 3 não é 60? Isso aqui eu estou encontrando só o V, ó. Então, o Vx deu isso daqui, ó, né? Aí o P, ó, assim, dessa forma, ó. Aí agora, logo o P vai ser o VR ao quadrado, né? Vai ser o VR ao quadrado dividido por R, né? Que dá 60 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, dá 3.600, dividido por 3 dá 1.200. Caiu na mesma forma, ó. Uma outra forma de determinar quem é o P, ó. Olha que legal aí, né? 1.200, olha o P não é 1.200, né? De novo aqui o P, ó, 1.200, né? Tá certo? Encontrei de uma outra forma. E assim sucessivamente, certo? Tá vendo? São só equações matemáticas que agora a gente vai resolver uma quantidade enorme de exercícios. Vamos trabalhar em equipe e, com certeza, vocês daqui a pouco estão dominando. Tá? Isso aí muita gente tem dificuldade, vai cair nas provas de concurso em tudo. Deve ter o cuidado, deve-se ter o cuidado de substituir os valores da equação PVR dividido por R. O engano mais frequente é substituir o VR, tensão nos terminais do resistor apenas por V, tensão total e a impedância, né? Deve ter o cuidado de. Durante esses cuidados que ele colocou na observação, é o que a gente vai encontrar quando começar a resolver os questionários. A temática do livro do Ed Minister é passar toda a teoria através de exercício. É muito bom. Porque quando a gente lê um texto, nem sempre a gente lembra, acaba de ler o texto já esqueceu, né? Quem assiste a Santa Missa, quem vai para a igreja, né? Pode perguntar qual foi o evangelho, às vezes não lembra nem o autor do evangelho. Foi Marcos, foi João, porque é a leitura. Já a matemática não, a matemática ela tem uma penetração maior. Por isso que o Ed Ministro, eu gosto muito desse livro, porque ele ensina a gente através de resolução de problemas. Então, a correção do fator de potência. Eu te falei que a gente vai se aprofundar mais nisso lá no quarto módulo. Quando a gente voltar, nós vamos fazer isso aí na prática. Mas nós vamos ter umas práticas de laboratório falando da correção do fator de potência. Então, nas aplicações residenciais, na indústria comum, as cargas se apresentam indutivas e a corrente é atrasada em relação à tensão. A potência média P fornecida à carga é uma medida do trabalho útil por unidade de tempo que a carga pode executar. Então, naquele fasor P, ele é o único fasor, vou te mostrar aqui, é para tu entender o que eu estou falando. Esse P aqui, ó, esse é o único fasor que realiza trabalho. Já esse aqui, não. Ele só é o campo magnético. Quando tu olhar para o motor, um exemplo claro da diferença da potência P e da potência Q. A potência Q, ela só gera campo magnético. E o motor precisa de campo magnético. Quando você estudou máquinas elétricas, você viu o que é o motor. O motor é aquela máquina que transforma a energia elétrica em energia mecânica.
em movimento, né, para rodar. Como é importante na indústria os motores. Mas essa potência aqui, ela não realiza trabalho, ela não transforma nada. É o P que transforma. Aí a gente nota quem é o cosseno. Ele está relacionado com a potência útil que realiza trabalho, com a potência total fornecida ao circuito. Aí ele está mostrando aqui que essa energia magnética aqui, nem toda ela é utilizada no circuito. Se o teu circuito está gerando muita potência reativa e indutiva, ele transformou toda a energia em indutiva. Mas nem toda ela é consumida pelo motor. Há muita perda nos motores de campo magnético e de aquecimento. Eu não preciso de energia de aquecimento no motor para realizar meu trabalho, e nem de tanto campo magnético. Aí essa energia que não é utilizada, ela foi transformada e ela continua no circuito. E o que é que essa energia magnética faz? Ela motoriza. E se ela não foi utilizada dentro do circuito, ela não volta para a fonte lá de energia, lá no gerador, a corrente não vai levar de volta, porque é uma sobra. Quando ela chega no gerador, ela quer motorizar o gerador. Gera grandes problemas de geração. Esse lixo de energia reativa que veio entra no próprio sistema de geração, porque a corrente sai lá de Balbina e vem aqui para Manaus, né? Trazendo energia elétrica. Aí ela volta com excessivo que não foi utilizado da energia magnética, prejudicando as máquinas. Aí foi aí onde a ANEEL estipulou um valor, né, do cosseno. Como é que eu meço a energia utilizada, né? O P dividido pela potência total. Aí a gente encontra, a gente percebe o lixo de energia gerada, né? Aí, por isso, há necessidade de fazer uma correção do fator de potência, que é diminuir do nosso sistema essa energia reativa. Daqui a pouco a gente chega lá e vê mais detalhes. Vamos a um exemplo aqui. Corrigir para 0,9 atrasado o fator de potência do circuito do exemplo 1. Né? Lá tinha dado 0,6, lembra agora? Aí ele quer que a gente corrija esse fator para 0,9. Olha interessante como é que a gente vai corrigir aqui. Estou pegando o exemplo do próprio livro. Como é que eu faço a correção do fator? Que lá estava dando, acho que foi 0,6 que deu lá. Vamos voltar lá do exemplo. Exemplo 1, fator de potência deu 0,6. Ele quer corrigir para 0,9, né? Como é que eu faço? Ixi, professor, agora eu sou complicado. Então, no 1, partimos do triângulo das potências 1. O cosseno deu 0,9, que é um ângulo. Se você pegar aqui, quem é o arco do cosseno de 0,9? Ele dá um ângulo de 26 graus lá. Então, quem é o N'? É P dividido pelo cosseno desse ângulo, né? Então, o P lá não era 1.200, dividindo pelo cosseno de 26, ele deu quem? 133, né? 133. Então, o Q' é N vezes o seno de 26, que deu isso daqui atrasado, 585 VAR. A potência reativa será o quê? Eu vou ter que colocar aqui potência de capacitor para diminuir esse fasor, né? Então, eu tenho os 585 atrasado, eu vou acrescentar aqui capacitor, mais um fasor capacitor, né? De 110 aqui, ó, né? Coloquei de 110. Então, aí, quando eu pego aqui, ó, se eu pegar o que estava lá menos o outro, que deu agora, 1.600, não deu 1.600 lá, não foi? Deu 1.600, certo? Então, tirando o outro fasor que eu coloquei, deu 1.015.
adiantado, né? Se eu pegar o que estava lá, 1.600, não foi o reativo que deu na primeira? Tem 1.600 aqui, ó, tá vendo? Com aquele ângulo atrasado. Mas eu considerar com um novo ângulo, o ângulo do cosseno de 0,9, que deu o ângulo 26, eu já encontrei aqui, deu 1.333, é só eu subtrair, ó. Quando eu subtrair, ele deu 1.015, certo? Adiantado aqui, né? Então, eu corrigi o ângulo. Como P permanece invariável, não muda também o trabalho após a correção do fator de potência. Nós vamos fazer vários exemplos disso daqui e você vai entender. Fique tranquilo. Agora eu vou resolver exercício para você aqui. Não se decepcione, é porque é muita matemática, certo? É muita matemática, mas o exercício, tá? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos com calma, daqui a pouco você está dominando tudo. Então, dado um circuito em que a tensão aplicada é 150 seno de ômega t com um ângulo de 10. A corrente é 5 com um ângulo menos 50. Determine o triângulo das potências. Aqui tu já sabe como é que a gente faz, né? Eu tenho que sair dessa forma instantânea para a forma, construir o fasor, né? Quem é o fasor? É 150, o módulo máximo da tensão, dividido por raiz de 2, e o ângulo dela é mais 10, está aqui. Então, 150 dividido pela raiz de 2 deu 106 com o ângulo 10. Quem é a corrente? É 5 dividido pela raiz de 2 com o ângulo de menos 50. Pronto. Se eu dividir 5 pela raiz de 2, deu 3,54 com o mesmo ângulo de menos 150. Agora eu quero saber quem é a potência. A potência nós já vimos agora o significado dela. Ó. A potência é o produto do fasor tensão pelo fasor corrente. Só que aqui, quando eu falo potência, eu utilizo o conjugado, certo? Aqui o conjugado de I. Então, quem é? O V veio do mesmo jeito. Quem é o V? É 106 com ângulo de 10. Quem é o I? O I lá está 3,54 menos 50. O conjugado aqui é positivo. Ó. Eu trouxe para cá, ele tem o mesmo módulo, mas o ângulo é positivo, porque aqui na potência complexa a gente trabalha com o conjugado. Multiplicando 106 vezes 3,54, deu 375. Agora é só somar os ângulos, né? Eu estou fazendo um produto de fasores, a multiplicação do número complexo, eu multiplico os módulos e somo os ângulos. 10 mais 50 não é 60? Aqui ficou na forma polar, né? Aí eu pego a maquininha, passo para a forma retangular. Veja que o ângulo de 60 ele está no primeiro quadrante, né? Por isso que ficou mais aqui, ó. Quando eu pego a maquininha, 375 com um ângulo de 60, dá o retangular 187,5 mais J 325. Agora ficou fácil, ó. Aí eu vou encontrar quem é o P, usando aquele primeiro módulo lá, né? Você pode usar os 3 módulos. Vamos usar o primeiro, que é mais simplificado. V, quem é V? V é 106 com ângulo 10, né? Quem é I? I é 3,5 com ângulo de 50. Mas aqui não vou usar o ângulo, não. Vou usar só o módulo. Então, quem é V? V é 106. Quem é I é 3,54. Multiplicou um pelo outro, deu 187,5 watt. E aqui da mesma forma, eu multipliquei o V imaginário aqui, que é o Q, né? Que deu 300 e... Certo? Aqui, eu posso até fazer esse problema com mais, que ele aqui, ele está resumindo tudo. Tu não sabe quem era o V, mas o V tu já sabe, né? Que é 106. Quem é o I módulo, né? Só que ele está colocando o I asterisco, mas tu está usando somente o módulo aqui, ó. Né?
E aqui também, mas só que ele está usando o Q com esse V aqui. Isso aqui é o V resistivo, isso aqui é o V indutivo, né? Ele fez um resumo muito doido aqui, né? Mas quem é o cosseno de 60? É meio. Eu faço essa questão colocando, detalhando os cálculos que eu copiei direto do livro. Capítulo, a resposta do 2. Eu já vou parar aqui, porque já deu 45 minutos, né? Mas eu vou terminar isso daqui. Em um circuito série de dois elementos, a potência é 940 watts. E o fator de potência é 0,707 adiantado. Quando ele fala adiantado, é porque eu tenho um circuito RL, resistivo indutivo, que está no primeiro quadrante. Está vendo as informações implícitas que ficam com a gente? Então, sendo a tensão 99 seno de 6.000 T mais 30 graus, a tensão aplicada determine as constantes do circuito. Ele está pedindo para você encontrar os elementos do circuito. Resistor, indutor, capacitor. Mas aqui tu já está sabendo, porque ele falou, não, a corrente está adiantada, né? Quando a corrente está adiantada, eu tenho um circuito RC. Falei agora RL. Não, RC. Bora ver aqui. Então, a primeira forma aqui é eu escrever isso aqui na forma fasorial, né? Quem é o V na forma fasorial? É 99 dividido pela raiz de 2, com um ângulo de 30. 99 dividido pela raiz de 2 deu 70 e o ângulo 30. Então, quem é a corrente? O cara não escreveu a corrente aqui, né? Mas ele está usando a outra forma. Quem é P? Ele resume demais esse problema, né? Eu devia ter copiado direto, ter feito com mais detalhe. Mas atenção, aqui eu encontrei o V, né? Aqui eu encontrei o V. Então, V, aí já colocou o resultado, cara doido. Eita. O P, ele deu o P, rapaz, está aqui o P, ó. Tá? O P é 940. Por que tu sabe que é 940 é P? Porque a unidade é que me determina o elemento do circuito, né? 940 watts, então é P. Então, P é 940. VI, o V eu sei, né? Coloquei o V aqui, que é 70, né? Foi o que deu aqui, ó, 70. E quem é o cosseno? O cosseno é 0,77, colocou aqui, ó. Aí quem é o I? Vai determinar o I. Pronto, desenvolveu essa equação. 940 dividido por 70, 70 vezes 0,707, deu 19. Achou o valor da corrente, né? Ele pede para determinar as constantes do circuito. Achou o valor da corrente, ó. Eu poderia ter feito de outra forma. Mas ele não deu a corrente, por isso que ele determinou a corrente. 19 amperes é o módulo da corrente. Como o fator de potência é 0,707 adiantado, o fator corrente está adiantado em relação à tensão de um ângulo θ, olha aí, para achar o ângulo da corrente, né? Porque aqui ele informou que a corrente está adiantada, né? Está adiantada, né? Aí eu vou achar, ó, o arco cosseno deu um ângulo de 45. Por isso que o I é 19, o módulo da corrente é 19 amperes, e o ângulo é 75. Por quê, professor? Porque ele falou o fator de potência do ângulo que está adiantado. Então, como ele deu só o cosseno do ângulo adiantado, eu acho o ângulo usando o arco cosseno, né? Está aqui, ó, o arco da tangente, né? Da tangente.
da tangente? Não, né? Não. Aqui está errado. Aqui é o arco do cosseno, né? Porque ele deu cosseno. Ó. Fator de potência não é cosseno, então vamos corrigir isso aqui. O arco desse cosseno 0,77 é 45, certo? Cara, o cara pisou na bola aqui, né? Aqui não é arco. Isso aqui, o 0,77 não é cosseno. Fator de potência não é o cosseno, né? Fator de potência é a mesma palavra cosseno, né? Aí aqui o cara se enganou, né? O administrador. Quem escreveu o livro? Né? Aqui não é arco tangente, aqui é arco cosseno, né? Aí tudo bem, colega. Tu já tens o fasor corrente, que é 19,75 graus, e tu tens o fasor tensão, que é 70, 30 graus. Agora, para tu achar a impedância, né? Porque dentro da impedância é que eu vou encontrar as constantes do circuito. Legal aí, ó? As constantes do circuito, né? Elas não são definidas pela impedância. Então, a impedância do circuito é Z é V dividido por I. Mas quem é V? V é 70 com ângulo 30, né? Coloquei aqui, ó. Quem é a corrente? É 19 com ângulo 75. Pronto, acabou o problema, colega. 70 dividido por 19 deu 3,68. 30 menos 75, né? Porque na divisão eu subtraio o numerador, o ângulo do numerador menos o ângulo do denominador. 30 menos 75 deu menos 45, né? Aí aqui ele passa para a forma polar, porque quando eu aqui eu estou na forma polar, né? Então o Z está aqui. Eu tenho que quebrar, né? Transformar da forma polar para a forma retangular, porque a retangular me expressa os elementos do circuito. Olha aí, 3,68 com ângulo de 45, eu pego a maquininha, saio da forma polar para a forma retangular. Então, deu 2,6 menos J, aqui não é negativo, menos J, 2,6. Então, 2,6 é a resistência, né? Já achei o primeiro elemento, né? O que a gente sabe, aqui deu negativo, ó, tá no quarto quadrante. É um circuito RC, não falei para você agora que é um circuito RC? Aí quem é Z? Z é J menos JC, né? Mas quem é XC? XC é 1 dividido por ômega C. Acabou o problema, né? Acabou o problema. Quem é C? Desenvolvendo isso aqui. Vai ser XC dividido. Quem é C? C que é o capacitor, né? Vai ser o inverso desse cara aqui, né? Então, C vai ser 1 dividido por ômega XC, né? Quem é o XC? Está aqui, ó. É 2,6. Ó. Desenvolvendo isso aqui, deu 64,1 microfarad, né? Que é o capacitor. Legal aí? Essa aula não pode passar de 45 minutos, por isso que eu vou parar aqui, vou com vocês agora na sala. E fica muito cansativa, né? Quando a gente passa os 45 minutos, já não é tão didático. Parece que não gravou, olha.